29 de junho, domingo, vamos fazer um estudo sobre uma canção, um hino muito bonito, sobre a letra do hino. Ainda não vamos cantar esse hino, vamos ensaiar antes de cantar, para não sair mal, né? Então vamos fazer estudo desta letra do hino Veni Creator Spiritus para a nossa edificação. Senhor Jesus, estamos adentrando no universo do Espírito Santo. Abençoa esse nosso estudo, os nossos ouvintes, sobre essa importante mensagem sobre o Teu Santo Espírito, que não há nada mais sério, nada mais profundo, não há ninguém mais importante neste mundo que o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que Ele nos acompanhe nesse estudo. Amém. Esse hino é muito cantado pela tradição cristã. Vamos ler o latim e vamos procurar chegar à tradução e entendimento. O hino chama-se Veni Creator Spiritus, Vinde Espírito Criador. Impe Suprema Gracia, que significa enchei da graça do alto. O Espírito Santo, ele é o canal, o caminho em que Deus derrama o seu amor nos nossos corações, como diz Paulo na Epístolas de Romanos. Que o amor de Deus não nos confunde porque é derramado em nossos corações. Então ele não é transmitido a nós por terceiros, ele vem no nosso interior, nos nossos corações. E esse é o sinal da presença do Espírito Santo de Cristo. Ímpia suprema graça, enchei da graça do alto, que tu criaste pectora, os corações que criastes. Aqui a beleza da obra do Espírito Santo de Cristo. Nós vamos ver mais adiante que o Espírito Santo de Cristo é o dedo, são os dedos da mão do próprio Cristo que se assenta à direita do Pai, no trono do céu, onde nós esperamos encontrá-lo um dia e uma hora, nas nuvens, no paraíso de perfume, jardim, na presença corpórea de Cristo, onde estaremos com Ele toda a eternidade, para sempre. E o interessante, temos um conhecimento, informação de um livro de uma senhora, muito antigo esse livro, foi editado nos Estados Unidos, na época de avivamento muito grande lá dos protestantes americanos. Era uma jovem de 13 anos, faleceu de problemas cardiopulmonar, de uma fazenda de algodão, na época, no começo do século XX, onde o mercado de algodão era bem ativo. E a sua alma foi subindo na fazenda, na casa, no telhado da casa, subiu para as nuvens e encontrou Jesus nas nuvens, num jardim muito perfumado. E aí, esta senhora conta que Jesus mandou ela voltar para o corpo morto. Ela voltou. O livro chama-se Vivendo para Contar da Morte, ele tem tradução em português. Não sei se é fácil de achar, mas o que eu tinha emprestei e não me devolveram. Então essa senhora conta que ela, quando menina, então faleceu, viu a sua mãe se dirigir ao quarto ao lado para orar, e ela tinha tido convulsões antes da morte, mas estava em paz com Jesus num jardim perfumado de flores muito bonitas. E ela disse para Jesus, eu quero ficar aqui. Jesus falou para ela, não, você vai ter que descer para fazer uma missão para mim, falar para os pastores as coisas que eles precisam corrigir. E ela voltou, quando ela voltou ela ficou sarada, mas aconteceu algo impressionante, os calcanhares dela não baixavam, e as mãos, os braços também ficavam elevados ao céu, querendo subir pela energia, pela força da glória de Cristo no paraíso em que ela esteve. E 5 dias ela ficou assim, sem baixar o calcanhar,
com as mãos levantando para o céu e falando aos pastores o que eles tinham que corrigir. Então, o Espírito Santo, essa glória que nos enche, que vem do alto, ela enche de amor e traz o amor e a graça e a consolação do Espírito, como nós vamos ver no hino a seguir. E ele criou os nossos corações, os nossos corpos, então ele sabe como nos fortalecer, nos curar e nos ressuscitar um dia. E quanto à ressurreição, estava passando aqui no sítio e vi uma casa antiga da Dona Sibila, que nós demolimos, né? E a estrutura da casa já não estava boa. E eu vi aqueles tijolos ali no chão e eu fiquei pensando como será o corpo dos cristãos, né? Os tijolinhos do corpo são sômates, como descobriu os cientistas, o Dr. Richard Reeves, do Museu de Ronyatt, Pensilvânia, mostrou o sangue de Cristo, os sômates do sangue de Cristo, que foi recolhido por Dom Ronyatt no Calvário, em Jerusalém, com autorização da Autoridade Arqueológica de Jerusalém. E esses sômates estão vivos, é o sangue que a gente tem falado de não cremar o corpo de cristão judeu, porque tem os sômates que são células vivas, nanocélulas vivas, indestrutíveis, genéticas, né, do nosso corpo, da forma do nosso corpo, que ficam na terra. E aqueles tijolinhos, como a casa da Dona Sibila, tijolinhos demolidos pela morte, né, do corpo, eles vão ser unidos novamente por Deus e vai ser reconstruído num corpo lindo, glorioso como o de Jesus Cristo. Então por isso é que nós e a igreja, eu acho que deve resistir à cremação. Mesmo porque será obrigatória se a igreja cristã no Ocidente não resistir e os judeus não resistirem a isso, né? Apagando toda a memória dos cristãos, né, do corpo, dos milagres, dos corpos cristãos, dos santos, etc., da lembrança dos santos. Tudo será apagado com a cremação, que a tendência é se tornar obrigatória, como na Índia é obrigatório. Dá até cadeia para quem não cremar, né, os parentes. Então a gente precisa ter esse movimento no Brasil. Continuando a tradução, que tu criaste Petora, que disseres Paráclitos, sois chamados Consolador. Então quando você ora, você vê o Evangelho no culto, você sente conforto, consolação pelo seu sofrimento, pelas suas lágrimas, pela sua dor. É o Espírito Santo, Paráclito de Cristo, que nos dá esta consolação. Dono Dei Altíssimo, dom do Deus Altíssimo. Vamos ver que ele tem 7 dons. O Espírito Santo, que foi gerado na eternidade com esses dons para nos consolar. E Jesus o enviou depois no Pentecoste. Fon vivos ignis caritas, fonte viva, fogo, caridade, et spiritualis unctio e unção espiritual. Então esse é o manto, a unção espiritual que nos cobre. Tem um salmo muito bonito que diz que a misericórdia de Deus é por isso que nós não somos consumidos. Somos pecadores, nus, cegos, pobres e miseráveis. E é o Espírito Santo que nos veste com esse dom, com esse manto da unção espiritual e nos protege contra os ataques malignos, como uma vez me protegeu de levar um ataque de um endemoniado pelas costas no meu trabalho. E aí depois daquilo eu senti aquele trauma, né? Tinha um culto também no nosso trabalho e comecei a chorar, percebendo que escapei da morte ali pela unção do Espírito. Foi exatamente esse salmo, a saber que fala que essa unção do Espírito nos protege como um capacete. Tu septiformis muneri. Então o Espírito Santo foi gerado com 7 dons, que são os 7 Espíritos de Cristo no Apocalipse. Então o Espírito Santo está em Cristo, Cristo está no Espírito Santo e foi gerado na eternidade, ele com o Pai. Então, dextera dei tu digitus, és o dedo da direita do Pai. Quem está à direita do Pai é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem os 7 Espíritos, os 7 dons do Espírito Santo. É um mistério, porque são 7 Espíritos e é um Espírito só. São 3 pessoas e é um Deus só. Então aí são os mistérios da eternidade que nós vamos compartilhar, estudar e admirar e louvar
para todas as eras, para sempre. Tu rito promissum patris, solene promessa de Deus. Tu rite promissum patris, né? A promessa do Pai que nos deu essa solenidade. Promessa do Pai solene, né? Então ele tem uma solenidade, ou seja, tem um rito, né? Tem uma liturgia. Então aqui aparece aquela necessidade da liturgia em comunidade. Do Espírito organiza essa liturgia para nós também. Sermão ditas Gútera, que inspira as palavras. Então inspira as palavras dos profetas, dos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, que recebeu do Pai, e das coisas de Cristo. Ele nos inspira também a pregar no púlpito da igreja e a testemunhar com os irmãos, consolar os irmãos com palavras e estudos. Acende lumen sensibus, ilumina os sentidos. E isso aqui para mim é uma coisa muito bonita, porque eu vejo essa chama ao meu lado esquerdo. Sempre no mesmo local, do lado esquerdo, tem uma chama que ela se ilumina. E eu vejo claramente aqui, assim, desse lado, né? Desse lado, assim, do olho esquerdo, eu vejo uma chama que brilha. Claro que eu não tenho domínio sobre ela, ela brilha no momento que ela quer brilhar, mas é muito bonita. E isso me dá muita confiança, espero que os irmãos peçam esse dom também a Deus, e Ele também irá concedê-los. Acende lumen sensibus, ilumina os sentidos. Infunde amorem cordibus. Claro que está em Romanos, a palavra de Paulo, que o amor de Deus não nos confunde, porque é derramado nos nossos corações. Infirma nossos corpos, corações, fortalece nossos corpos, infirma nossos corpos. Aqui eu lembro de Moisés, que quando faleceu, ele tinha 120 anos, e a sua força, a força do seu corpo, era a mesma de um jovem, né? Então veja que o Espírito Santo ele fortalece o nosso corpo, mesmo na idade avançada, e mantém a nossa saúde. Visitate firmas perpétuas, fazes morada perpétua para nós, né? Ele não nos deixará jamais. Agora o Espírito Santo veio para morar e habitar em nós. Somos templos do Espírito. E ele não mais nos deixará. Então nós temos em qualquer situação vitória, conforto, consolação, porque nós temos o Espírito Santo. Não podemos, como disse Jesus, temer aqueles que tiram a vida do corpo, mas nada mais podem fazer. Porque mesmo sem a vida do corpo, nós ainda temos a vida do Espírito. Foi para isso que o Senhor Jesus veio, quando ele disse à mulher samaritana, eu tenho uma água que se beberes não terás mais sede. Ela dá-me essa água, Senhor. Era do Espírito Santo que Jesus estava falando que ele daria para aqueles que crescem perpetuamente, para sempre. Então ele não volta atrás nas suas promessas. Como disse Paulo, o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Ostem repelis malongius. Repele os demônios para longe, isso é muito importante para nós, para os nossos pesadelos à noite, se livrar de pesadelos, se livrar de acidentes. Os demônios causam acidentes, né, fatais. Isso aí, quando nós inauguramos um salão de oração uma vez em Goiás, os demônios mataram as pessoas ali, logo depois da consagração do terreno da igreja. Também quando nós orávamos para exorcizar na igreja, que nós chegávamos na rodovia, também outros acidentes mortais. Os demônios saem e é preciso, quando a gente fizer uma consagração, a gente fizer uma oração, amarrar os demônios também. As ações dos demônios para que eles não tirem vidas com a sua revolta, com a sua ira. Passem dones prótimos. Então nós precisamos sempre pedir esta Ostem repelis longius. O Espírito Santo tem poder para repelir o mal e os demônios. E não causar-nos acidentes e nem mortes fatais. Passem que dones prótimos. Dá-nos a paz em nosso ser. Então é essa paz que o mundo não pode dar. Jesus somente pode dar através do seu Espírito. Com toda a esperança, a certeza da vida eterna, a certeza de um paraíso que nós teremos, e Jesus vai restaurar todo o paraíso na terra. É uma obra grandiosa que só Deus, só um Deus poderia fazer, e Ele é Deus. E tem poder para fazer e vai fazer. Apesar de a gente não ver isso, pelo contrário, a gente vê que as nações, os homens transformaram o mundo quase num inferno,
de guerra, de bombas, né? Mas a fé e a promessa é ver o invisível, que é eterno, ter convicção da certeza de que Jesus, o Messias de Israel, fará toda essa restauração de todas as nações para a era do milênio e depois do milênio um novo céu, nova terra, como está em Apocalipse. Paz em quedones próximos. Então essa paz, mesmo na situação atual, fica no nosso ser, no nosso coração e é derramada pelo Espírito Santo de Cristo. Doctoricite te previo. Então, guiados por vós, na sua sabedoria, então nos dá a sabedoria de doutor, ele nos dá uma sabedoria do alto, uma sabedoria que o homem não tem, que para o mundo é loucura, como diz Paulo, porque Jesus concedeu a redenção, doando sua vida na cruz por nós, sofrendo por nós, como diz Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. E isso tudo é loucura para o mundo. O mundo quer uma arma maior para destruir o inimigo, tomar a riqueza, a terra, como fez agora os comunistas da Rússia, tomaram as terras da Ucrânia, estão matando lá milhares de ucranianos que querem mais e estão se achando fortes, estão se achando ricos, mas serão levados para um engano satânico muito grande com o Oriente, que está querendo destruir a fé judaica cristã e o povo da raça de Jesus, os judeus, exterminar a raça de Jesus. É um absurdo isso aí, mas o demônio pensa que pode. E eles vão ter uma surpresa muito grande, porque o Senhor vai defender a sua raça, vai converter a sua raça, que ainda muitos estão desviados, estão muitos incrédulos ainda no seu Messias, Jesus, Yeshua, mas muitos judeus já estão vendo que Jesus é verdadeiramente seu Messias e ele vai reinar naquela terra de tantos mísseis, explosões, bombas, sofrimento, dor e martírio. Perticiamos da pátria, fazei-nos conhecer o Pai. Como disse São Pedro a Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondeu, foi o Espírito Santo que te revelou. Essa sabedoria o homem não pode obter nem na universidade melhor do mundo, nem na comunidade, nem na família. Apenas pelo Espírito Santo pode nos dar essa revelação de Jesus Cristo, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e dos 7 Espíritos do Cristo e dos dons do Espírito Santo. Nós ficamos a ter que Filho e revela-nos o Filho também. Jesus só pode ser revelado como Deus, como doador dos 7 dons e do Espírito Santo e da redenção pelo seu sangue, através desta sabedoria que é infundida no nosso coração, nossa alma, nossa mente, até que o triusco Espírito, para acreditar sempre em vós, Espírito. E nós, então, eternamente estaremos na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conhecendo as maravilhas e louvando o nosso Deus por todas essas maravilhas. Inclusive a deste hino que nos trouxe aqui, gerações de cristãos e santos cantaram, Veni Creator Espírito, e aquelas monjas, aquelas freiras católicas francesas morreram, foram degoladas pelos esses revolucionários comunistas aí, iluminatos daquela época maçônica, né, ou aqueles alquimistas, né, de Paris, da França, na Revolução Francesa, aquela tragédia contra os cristãos da Europa e contra o patrimônio cristão da Europa. Inclusive tem a manta de Jesus, né, que ele usou, tecido pela Virgem Maria, está numa paróquia de Paris. Quem Deus um dia possa nos permitir visitar ali, onde está o sangue de Jesus, naquela túnica de Jesus, né? Tem estudos mostrando as manchas da túnica iguais à do sudário de Turim. Então, aquela túnica de Jesus. Argenteio, o nome da paróquia lá de Paris, onde tem essa túnica, foi costurada, porque os revolucionários estavam destruindo as relíquias cristãs, mas um padre cortou-as em pedaços e escondeu e juntou os pedaços depois da Revolução Francesa, dos comunistas, desses Illuminati, desses aí globalistas, né? Da orientalistas do Oriente aí, da maçonaria do Oriente, o Gran Oriente, todos esses ocultismos, essas feitiçarias com o Oriente, com o Ocidente, infiltrados aí para destruir a nobreza, como conseguiram, destruíram a nobreza quase de toda a Europa, né? Estou lá um rei na Espanha,
um outro rei na Inglaterra, mas o resto foi tudo degolado por essas guilhotinas dos revolucionários da França, que viraram depois o comunismo e enganaram até muitos protestantes, né? Não creio que todos os protestantes são dessas seitas revolucionárias aí, mas muitos foram para esse lado também. Então esse foi o nosso estudo, graças a Deus, estudo muito complexo, mas muito rico de informações preciosas, e está aí à disposição. Compartilhe, dê um like. Oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, no canal TV Notícia Cristo Rei, neste 29 de junho de 2025, domingo. Tenhamos um bom culto, uma boa missa, e se gostar, compartilhe. Até a próxima oportunidade. Vos deixo a paz, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, as consolações, sejam com todo o Israel de Deus, agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso que falou Alf, Casador Luz e Glória. Para o grupo também, Cruz e Força. Até um próximo. Se inscreva para quando nós tivermos 50 inscrições, compartilhe para podermos fazer lives.